E a Bíblia diz no verso 43 do primeiro livro de Samuel, que Davi, ele fala algo interessante. Ele disse, pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu venhas com um pedaço de pau e pedra? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves, os céus, bestas do campo. Davi porém disse, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos. Querido, Davi foi só levar um lanche para os irmãos dele, e de repente ele está numa guerra. Sabe, às vezes a nossa vida é assim. A gente às vezes está levando alguma coisa, no meio do caminho se encontra numa batalha que não era nossa. E ele vê, mas ele se sente agora acuado e diz assim, peraí, quem é esse cara que está fazendo isso? E ele vai com a sua funda, ele vai com suas pedrinhas, e ali tinham 5 pedrinhas que ele carregava na sua funda. E ele vai e diz, olha, eu vou enfrentar esse cara, é assim. Primeira coisa que ele faz é usar o nome do Senhor. Querido, quando você estiver em qualquer batalha, fala em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus vem sobre a tua vida. Se você estiver em qualquer lugar, Senhor, clama pelo nome dele. E aqui é uma expressão em hebraico que se fala de um Deus de uma qualidade de guerreiro. Ele invoca esse Deus. E algumas pedras aqui, elas não são pedras normais. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, que toda a nossa guerra que nós temos aí fora, com lutas em casa, na sua área financeira, no seu dia a dia, não se vence, querido, com a tua argumentação. A tua arma você está usando de forma errada. A arma que você tem que usar, a arma que Deus te deu, ela é poderosa em Cristo Jesus. Elas não são armas carnais. E às vezes a gente está querendo eliminar uma coisa da nossa vida de forma carnal. Nunca se vai conseguir. Por isso nós fizemos um momento hoje de libertação aqui no início da reunião, de não ficar mais com as portas abertas para que o inimigo trabalhe e entre na nossa vida. Ou você acha que você pode ir com o teu braço em qualquer lugar? Você vai cansar, você vai ver lá na frente. Que arma que Deus te deu? Deus te dá uma arma que não é a carne, mas é o Senhor. Para quê? Para destruir as fortalezas que se levantam. Davi estava assim. E esse Deus que ele invoca é um Deus tremendo. É o Senhor dos exércitos. Então a primeira coisa que ele sai para uma guerra, eu queria que você contasse essa primeira pedra, é que ele vai em nome do Senhor. Ele não vai no nome dele, ele não vai com a habilidade dele, ele vai enfrentar. Ele sabia que Deus era poderoso e que ele podia confiar nesse Deus. E a Bíblia diz em Marcos 11, verso 22, ele sabia quem era o Deus dele. E o Senhor diz ali na sua palavra, respondeu-lhe o Senhor Jesus, tende fé em Deus. Quando você foca a Deus, e aqui está um grande segredo. Eu quero emprestar essa máquina agora aqui para mim. Me dá aqui essa máquina. É para ontem. Não se preocupa não, filho. Se ela cair, está paga. Quando ele quer focar alguém, ele vai pôr essa vida aqui dentro. Então, aqui a palavra está nos ensinando que você tem que pôr o seu foco todinho no Senhor. Quando você olha, você só quer focar o que é necessário. Há muitas coisas em volta, há muitas coisas que estão nos cercando, mas você está focando em Deus. Há tantas coisas que você às vezes, aí você tira o foco de Deus e pronto. E o que acontece com a sua vida? Você começa a focar coisas que vão te assustando. Então essa noite, a primeira coisa quando você sai por uma batalha da sua vida, é você colocar o seu foco em Deus. E o que é isso, pastor? A Bíblia diz em Hebreus 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é fiel, ela é eficaz, ela é o que nós precisamos da nossa vida. É a palavra. Não há substituto para a palavra de Deus. Há um povo hoje que está com preguiça de ler, porque tudo está na nossa mão. Nós estamos com o smartphone na mão, está tudo pronto.
Querido, hoje eu estava minha esposa lá, eu falei assim, eu estou fazendo questão de pegar a Bíblia, eu tenho no meu smartphone, eu tenho no meu iPad, tudo, 5, 6 Bíblias, mas eu disse, não, eu quero pegar essa Bíblia de papel, porque eu quero escrever nela, eu quero ler nela, eu quero exercitar. Não que você não possa fazer de forma eletrônica, também pode, mas estou dizendo que está tudo na nossa mão, e nós começamos a ficar um pouco preguiçosos. E a Bíblia nos ensina que uma outra coisa que Davi tinha, uma das outras pedras que ele tinha, era a pedra, ele tinha uma visão. E que visão era essa? A visão antecipada. Ele disse, olha aqui, eu vou te falar, antes dele ter a cabeça do filisteu na mão dele, ele disse, hoje mesmo, isso vai estar na minha mão, você vai estar na minha mão. Ele não se intimida com aquilo que está diante dele. Querido, quantos aqui são corajosos mesmo, para a vida e fora? Então você tem que ser corajoso também na fé. Eu sempre fui um homem de coragem na minha vida, desde criança. Vivi desde os 9 anos, sozinho, longe de família, de pai, de mãe. Nunca fiquei chorando as pitangas por aí. Nunca fui em psicólogo. Nada contra os psicólogos que estão aqui. Mas eu nunca dependi de ninguém, nunca tive nenhum distúrbio. Acho que não. O povo fala que eu tenho meio assim, sou meio doido, irmão. Mas fica tranquilo. Jesus entrou na minha vida, cara. E o que eu era no meu natural, hoje eu sou o dobro para o Senhor. A coragem, a determinação, o compromisso, a responsabilidade. Então Davi, antes de enfrentar esse inimigo da vida dele, ele já imaginou. Querido, olha o que diz no verso 46 do primeiro livro de Samuel 17. Diz assim, hoje, o quê? Mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vamos ler todos? Levante a tua mão e diga, hoje mesmo, esse inimigo, Deus está colocando nas minhas mãos, agora. Querido, feche teus olhos e diga novamente, hoje mesmo, o Senhor está entregando em minhas mãos o inimigo da minha vida. Entregou mesmo. Entregou isso que estava te perturbando. Entregou aquilo que estava te intimidando. Entregou aquilo que estava gastando a sua vida. Se você crer. E ele agora, ele está visualizando. Ele está imaginando uma coisa antes. Ele não está falando daquilo que aconteceu. Ele está falando uma coisa que vai acontecer. Ele está profetizando sobre a vida dele. Mateus 8, verso 13 diz isso. Esse é um princípio bíblico que Jesus aplica para um homem, para um centurião que vai orar, vai interceder pelo seu empregado. Disse, olha, vem cá, cara, vou te falar um negócio. Então disse Jesus ao centurião, vai, pode ir para casa e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora que Jesus estava falando com aquela pessoa, aconteceu. Querido, nessa mesma hora em que você começar a acreditar, os céus começam a se mover sobre a tua vida. Querido, é a palavra de Deus. Ou você vive de forma focado no que o mundo está te oferecendo. E o mundo nos oferece o quê? Inquietação, preocupação, angústia, não é? Sentimentos de perda. A primeira coisa, o primeiro ataque que eu tenho visto do inimigo nesses tempos chama-se o desânimo. As pessoas estão desanimando tão fácil porque elas não estão cheias da palavra. Desanima do trabalho, desanima da casa, desanima da cidade, desanima da vida, vai desanimando de tudo. Se perde, não sabe mais o que fazer. Outra pedra que esse homem carrega é uma pedra da sua confissão. Ele é um homem que falava. Não era só crer, mas ele usava também aquilo que ele cria. Ele abria a boca. Querido, quando você abre a tua boca diante do que você acredita, não adianta só você acreditar e você não falar. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele cria, por isso ele falava. Já na nova aliança, no Novo Testamento. E aqui Davi, ele faz uma coisa interessante. Ele crê e ele fala.
e nada tinha na frente dele. Romanos 4, verso 17, está lá no Novo Testamento, que diz assim a palavra do Senhor, que ele chama, Abraão chama à existência as coisas que ainda não estavam ali. Sabe, às vezes as coisas não estão na tua frente, não estão no teu visual, mas você pode dizer: Deus, eu creio que esta obra vai acontecer na minha família, na minha casa, nos meus queridos. Senhor, eu sei que esse é um fim, esta obra já não tem mais poder de me arrastar, de trazer para a minha vida opressões na minha mente, na minha alma. Eu sei em quem creio, e é isso que nós temos que começar a falar. Chamar à existência as coisas que não existem. E você, a tua confissão é importante. E a quinta pedra, ele tinha um louvor, ele era um homem de gratidão. Davi sempre foi um homem grato. Ele sabia que a vitória era do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele fala de tudo isso. Davi só foi depois para sua casa, pegou a cabeça daquele homem, entregou para o rei Saul e foi para sua casa, deixou tudo lá e foi usufruir do que ele tinha direito. E aí vem o Salmo 9, que nós lemos no início, no verso 1, que diz assim: eu cantarei e contarei as tuas maravilhas. A igreja de Jesus precisa se levantar rapidamente com isso. Primeiro, quem é que pode louvar a Deus? De todo o seu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Em Marcos capítulo 12, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. É princípio bíblico para todos nós que estamos aqui. Louvor não é uma opção, louvor é uma expressão de gratidão. Às vezes as pessoas: eu não gosto do louvor, eu chego só na hora da palavra, eu sou mais de meditação. Querido, a Bíblia mostra que o louvor tem que estar continuamente em nossos lábios. Você tem que pular, usar o teu corpo para glorificar a Deus. Aí você vê o pastor pulando, cantando, glorificando o Senhor. Esse sábado nós temos nosso louvorzão. É a hora de nos expressarmos a nossa gratidão a Deus. De você dizer: Senhor, eu vou entrar na tua casa com danças, com louvor ao teu nome. Eu não vou vir aqui ver alguém cantar, alguém louvar. Eu vou louvar o teu nome, eu vou cantar. Senhor, eu vou exaltar o teu nome, porque as maravilhas são grandes na minha vida. Onde eu estaria hoje se não fosse o Senhor? Onde estaria com todas as lutas que eu tenho? Numa cama, opresso, debaixo de influências demoníacas, debaixo de maldição. Mas Senhor, o maior milagre é eu estar em pé diante de toda essa guerra. Não é que os problemas acabaram, Senhor, mas é que eu tenho paz no meio desses problemas. O problema não acaba, querido. E se acabar, tem uma fila atrás esperando. E daí? O Senhor disse que me daria paz. João 14, 27 diz isto: que esse Deus que nós servimos é um Deus de paz. Bom, queridos, deixa eu dar um pulo agora. Quem está apaixonado pelo Senhor? Que é apaixonado é quando você ama o Senhor de todo o seu coração, que não está dividido por nada, não está dividido por nenhum favor. Se vier o favor, amém. Se não vier, amém. Eu estou com o Senhor, aconteça o que acontecer. Há pessoas que estão divididas hoje com as riquezas. Há pessoas que estão atrás do dinheiro. Há pessoas que têm do seu trabalho um seu Deus. Fazem daquele trabalho, fazem daquilo lá o seu próprio Deus. E aí não tem compromisso com o Senhor. Tem um compromisso com um monte de coisas, com a sua vida de entretenimento, mas não tem um compromisso com o Senhor. Estou falando com aqueles que têm um chamado do Senhor aqui. Quantos foram chamados pelo Senhor um dia? Estavam lá no meio do lago do inferno, e o Senhor foi lá e disse assim: eu vou fazer uma obra, e te tirou de lá e te pôs em pé. Aleluia. Então você, querido, você tem um compromisso com Deus. Agora as pessoas estão fazendo compromisso com Deus assim: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Isto é amar a Deus condicionalmente. Querido, amar a Deus incondicionalmente, é isso que Ele está esperando de você.
que você entre com louvores, com danças diante dele, que o teu coração esteja cheio de louvor e de júbilo. Agora as pessoas dizem: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pessoas leais vivem diferente, mas quem divide seu coração, as pessoas estão debaixo de engano hoje, achando que as coisas podem substituir o vazio que está aí dentro. É o trabalho, é um carro, é uma casa, tudo isso tem o seu lugar na nossa vida, mas isso daí não enche o nosso coração. Tudo isso tem um lugar na tua vida, na minha vida, na vida do ser humano, mas isso não pode ser o nosso Deus. Não pode estar consumindo com o nosso tempo, com nossa mente, com o nosso coração e com o nosso espírito. Há pessoas que estão amando o mundo, estão aqui, mas olha, está chegando o final de semana, existem as baladas, e não tem problema, querido, você está aqui. Agora eu não sei como é que você vai conseguir vir aqui e ir para a balada. Tem um testemunho de uma moça, nós vamos filmar e vamos colocar aqui. Espero que até domingo eu consiga fazer isso. Ela me impressionou. Deus levantou uma moça para estar aqui na igreja, e essa moça começou a vir nos cultos. Ela não é da nossa comunidade, mas de nenhuma outra também, mas ela vem aqui nos cultos. E um dia ela viu uma amiga dela se afundar, ela estava se afundando, e ela começou a ir atrás dessa amiga. E essa amiga estava se afundando cada dia mais, e ela foi lá falar do amor de Jesus para ela. Disse: não, vamos para a igreja. Ela disse: eu não quero saber de igreja. E ao ponto dela ir lá na casa dela, disse: hoje você vai. Então eu vou. E o dia que ela veio, a luz apagou da igreja. Ela disse: olha, eu vou ficar no último banco. Se qualquer coisa que aquele pastor me encher as paciências, não foi bem essa palavra, mas me encher, ela foi, começou por aí. Eu casco fora de lá. Ela disse: tudo bem. Sentou no último banco, a luz apaga e Deus começa a falar com ela. Isso foi o ano passado. E hoje ela está aqui. Duas pessoas sempre insistiram para ela estar aqui, que é a irmã Cida e o Heber. Ela trabalhou numa farmácia. Para vocês terem uma ideia de como Deus vai levantando pessoas, porque alguns estão décadas aqui dentro, estão anos aqui dentro, mas não abriram mais a sua boca para falar de Jesus. É tua hora. O mundo está mal, o mundo está caído, o mundo não tem nada para oferecer às pessoas, o mundo só tem para tirar, mas Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante, e é só com Ele. Não estamos falando de coisas, estamos falando de uma vida de paz, que ninguém pode dar, só Jesus e mais ninguém. Querido, Deus te chamou hoje para você aprender algumas coisas, para você tomar uma decisão de servir a Deus. Cuidado com as distrações. Deus tem te levantado, mas o inimigo sempre quer te distrair, quer roubar o teu foco, quer tirá-lo da presença dEle, porque sabe quem é você na presença do Senhor. Ele sabe quando você se entrega, o perigo que Ele corre. Ele sabe quem é você, cheio da autoridade do Senhor. Ele sabe quando você vai para a palavra, a tua vida, a tua família fica segundo o propósito e o plano do Senhor. Mas quando você começa a se distrair, quando você assume as distrações, a tua vida, o teu rosto, ele já fica diferente. Não permita, querido, que as distrações deste mundo comecem a ganhar espaço no teu coração. Você tem um chamado, não deixe nada dividir o teu coração. Nada. Mesmo, é o mesmo quando uma empresa, você é contratado por uma empresa, e aí você começa a se empenhar, você se doa completamente. Não é assim, jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui. Você vai para a empresa, quer mostrar que a sua qualificação, a sua habilidade, você se doa, você faz de tudo. Mas de repente você recebe uma proposta de uma outra empresa, uma proposta 4 vezes mais para ganhar. O que é que você faz? O seu coração fica dividido, a tua produção vai lá embaixo, o teu encantamento acaba. Assim é com o Senhor. E aí, aquele que está encarregado de te tornar uma pessoa já com uma promoção às portas, ele está com o coração dividido. Qualquer coisa vai tirá-lo da nossa empresa. Não vale a pena investir mais nesse rapaz. Assim com o Senhor, nós
também passamos assim. Começamos a dividir o nosso coração, quando começamos a conhecer alguns privilégios que o Senhor nos dá, algumas coisas que o Senhor vai nos honrando, mas ao mesmo tempo o mundo começa a te chamar, as riquezas, os favores, e você vai dizendo: hoje eu não posso ir mais à casa do Senhor. Ah, não, hoje não é tão importante. Não, quinta-feira, família, eu oro aqui de casa, eu estou conectado na internet. É muito mais tranquilo. Estou hoje esgotado, Senhor. Irmãos, tem gente que sai lá da roça para vir aqui. Roça no bom sentido. Lá é de Itatiaiuçu, lá daquelas quebradas lá, irmão. E vem para cá, gente que pega ônibus. Você que diz: Senhor, me dá um carro. Deus te deu um carro, você diz: hoje eu não posso, Senhor. Hoje eu não leio mais a Bíblia. Senhor, eu estou atrasado para o meu trabalho. Levanta mais cedo, velho. Não, eu estou cansado, eu não consigo me concentrar. Você desgastou-se com alguma coisa. Agora, quando o nosso coração é dele, ele nos cumula de bênção, como diz o Salmo 68, verso 19. Outra coisa que eu queria falar é sobre o testemunho. Contarei das tuas maravilhas, falarei das tuas maravilhas, diz o Salmo 9, verso 1. Há muitas pessoas que são críticas, só a crítica no seu coração. O seu testemunho é de morte, o seu testemunho é triste, o seu rosto está triste, porque algumas coisas não estão funcionando segundo a tua vontade. Mas o plano de Deus, Ele tem uma boa vontade para você. A vontade dele é agradável, e Ele tem tudo no tempo certo para as nossas vidas. Você está aqui nessa noite ainda? Diga: dá glória a Deus. Diga: eu recebo isso da parte do Senhor. E aí a gente vai lutando com Deus, vai criticando o Senhor. Por que o Senhor não fez isso? Deus, pastor, eu não critico a Deus. Não, mas você já falou assim: Senhor, por que o Senhor não fez isso? Senhor, Senhor, eu? E daí? Querido, fala para esse irmão que está ao teu lado: as palavras que você tem falado aí é responsabilidade tua. Salmo 19, verso 14 diz assim: sejam o quê? Vamos lá. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Aleluia. Seja a minha palavra agradável ao Senhor. Querido, antes de você falar qualquer coisa, eu estou lá no Facebook e disse: nossa, e a gente entrando, é gente que quer ser meu amigo. Eu vou recolhendo aquela turma. De repente eu paro para ver o que essa turma está falando. Eu estou achando que isso tudo é crente. Olhei para a turma, porque eles sabem que eu sou pastor. Meu Deus, é gente reclamando do pai. Eu não sei como é que põe um troço desse também. É gente reclamando da namorada, do namorado. É gente. Mas e aí? A Bíblia diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. E aí agora existe o mais rápido, que é o WhatsApp. Ou como disse o pastor da nossa igreja, criou agora. Nós vamos criar um outro aplicativo, é o Zap. Porque o pastor não conseguia falar WhatsApp, e aí ele falou Zap. O pastor tem a língua presa, e aí prendeu. E eu vou dizer para você, eu acho que a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio. Sejam agradáveis as palavras da tua boca. Agora a palavra, ela reflete o quê? O que está no nosso. Então, você quer conhecer alguém? 5 minutos de conversa. Você conversa com alguns cristãos, eles não têm nada dentro de si, a não ser uma vida amarga. Satanás tem influenciado você com amargura, ressentimentos, ódio. E o teu semblante muda. Quando você começa a carregar isso dentro do teu coração, teu semblante, ele é mudado. O inimigo começa a te influenciar. Ele não entra mais na tua vida, mas as influências dele vêm sobre nós. E aí, o que acontece? A nossa vida começa a ser dirigida por ele. Algumas sementes nós precisamos
ter cuidado na nossa vida. Sabe o que gera? Qual é a semente que gera a impaciência? É a nossa carne. Toda vez que você for andar na carne, você vai ficar impaciente. Quando você se torna uma pessoa impaciente com algum assunto, se você está impaciente com algum assunto, você já sabe que isso é produto da tua carne. Escreve aí: toda vez que eu estiver impaciente com algum assunto, é resultado de eu estar andando na minha carne. Aí você não quer ouvir isso. É assim ou não é? Porque você não se rende ao Senhor. Por isso a Bíblia diz em Mateus 12, verso 34, que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Se você vive falando de coisas negativas da sua vida, que você só vê coisa negativa, e as coisas boas, por que você não fala? Ou não acontece nada de bom na tua vida? Não existe nada de coisa boa. Não aconteceu hoje nada de bom. Não é que uma coisinha pequena não deu certo, você acha que todo o teu dia está perdido. Que é isso? Põe isso que não deu certo no último lugar da tua fila, e aí você começa a celebrar o que Deus está te dando. Nem tudo vai dar certo, irmão. Queridos, hoje as pessoas estão entrando dentro das igrejas, sabe para quê? Para usar Deus, para o seu bel prazer. Querido, a Bíblia diz que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Porque a vontade dele é melhor que a minha. Está em Romanos capítulo 12, verso 2. E aí você encontra pessoas vivendo diariamente com negativo na boca. Sabe por quê? Porque por dentro elas estão vivendo o fracasso. Só vê o fracasso. Oh céu, eu sabia que não ia dar certo. A vida delas é saber que não vai dar certo. E aí a vida é uma vida de condenação. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 17, verso 3. Salmo 17, 3. Prova-me o coração, visita-me de noite, examina-me e não achas iniquidade, e na minha boca não há transgressão. Põe na NVI, por gentileza. Olha o que diz essa versão: provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não vai pecar. Querido, nós pecamos com a boca, pecamos com o nosso falar. Ele diz: estou decidido, Senhor, que a minha boca será uma boca que andará de acordo com a tua vontade. Dê um glória a Deus, querido. E aí todo o teu corpo vai recebendo. Quando pecamos, estamos mostrando ao mundo quanto nós ainda estamos mal. Pessoas falam com a boca das suas amarguras, falam com a sua boca dos seus ressentimentos. Fala com Deus. Qual é a mensagem da sua vida? Eu paro aqui nessa noite. Nós vamos continuar no domingo. Pude te ajudar em alguma coisa? Então, olha, vamos sair daqui aprendendo algumas coisas com Davi. Davi era um homem que ele via antecipadamente a sua vitória. Deus está te ensinando a ver diferente como o mundo está vendo. O mundo está vendo com os olhos normais. Por isso eles entram em pânico, desespero, angústia, inquietude, preocupação. Esta é a forma de viver do mundo. Mas você foi chamado para o reino de Deus, para viver diferente. E neste reino nós temos uma visão diferente. Nós andamos com o Senhor e Ele está ao nosso favor. Deus está ao teu favor. A verdade é esta. Deus não é contra você, Ele está ao teu favor, desde que você esteja conectado com Ele, que você seja inteiro com Ele, que você tenha uma vida
uma vida santa não é uma vida perfeita. Tenho falado constantemente em cada reunião depois que eu voltei dessas férias. Não confunda perfeição com cristianismo, mas você pode alinhar o cristianismo com santidade, viver os princípios da palavra. Cada dia que vamos vivendo os princípios do Senhor, nós vamos ficando mais bonitos, vamos nos separando daquilo que é imundo, daquilo que é sujo na nossa vida. Isso não quer dizer que você será perfeito. Não existe ninguém aqui perfeito, mas existem pessoas que à medida de glória em glória, de dia a dia, nós estamos deixando aquilo que desagrada o Senhor. Amém? Fique em pé nessa hora. Queria que você desse a mão ao seu irmão. Davi fala: Senhor, eu estarei alegre sempre, porque o Senhor, estar alegre envolve uma atitude. E para estar alegre, você tem que identificar aquilo que gerou ressentimento dentro de você. Talvez aqui nesta noite, pessoas ressentidas a vida inteira.